Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu já quero agradecer a todas as pessoas que estão me assistindo e também quem está chegando agora, sejam bem-vindos. E hoje eu quero mandar um beijo especial para Ellen Eduarda e para Deise Cristina. Um monte de beijo para vocês, obrigada por assistirem meu canal. E vem comigo, gente, porque hoje eu vou contar uma história para vocês, vou colocar fotinhos aqui do ladinho, para vocês verem também, sobre como eu conheci o meu marido morando na Turquia e ele aqui no Brasil. Gente, essa história é muito fofinha e, primeiro de tudo, eu quero falar para vocês que antes de eu conhecer o meu esposo, eu tinha me convertido já na Índia, eu tive um encontro com Deus. E isso mudou a minha vida. Gente, o que eu quero contar pra vocês é que assim, quando eu tava no mundão, que eu já era modelo, eu tive já um relacionamento de 8 anos e ele acabou. Por N circunstâncias, acabou esse relacionamento. E depois que eu peguei e fiquei solteira, me deu a louca na Chapeuzinho. Eu queria ir pra festa de segunda a segunda, quando eu era modelo. E também, gente, eu ficava com vários caras, o que eu morro de vergonha na cara de contar pra vocês. Mas eu preciso contar a história, então, né, sou obrigada a contar isso. Gente, o que acontece? Eu tava de saco cheio, fazia um ano que eu tinha terminado um namoro bem frustrante com um rapaz que era um indiano. E eu, assim, eu me quebrei toda, eu comecei a sofrer por aquele cara, eu chorava dia e noite, eu não tinha razão de viver, porque eu achava que aquele cara era o cara da minha vida e eu não deveria ter perdido ele. Mas, gente, depois de eu sofrer de amor, que é uma coisa assim que eu vou falar pra vocês, que eu não acreditava na minha vida, eu falava assim, esse negócio de sofrer por amor não existe. E o que acontece? Quando eu passei na pele, que eu vi que realmente, eu acho que hoje eu, com a maturidade que eu tenho na minha cabeça, eu vejo que aquilo não era um amor. Aquilo era uma carência que eu meio que, sabe, sofri à toa. Mas, gente, quem acompanhou essa história sabe que eu fiquei caidaça, eu fiquei muito mal. Mas, enfim, o que acontece? Quando foi no ano passado, no ano retrasado, foi em 2019... eu me converti na Índia, eu tive um encontro com Deus e eu lembro até hoje que naquela pregação que eu tava assistindo na sala do apartamento da onde eu morava lá, sabe, aquela mulher que tava pregando, ela falou assim, essa dor que você sente no teu coração vai sanar hoje. E assim, eu lembro que eu me joguei no chão, gente, e ajoelhei e eu orei e falei bem assim, Deus, tira essa dor de mim, em troca, eu te dou meu coração, eu te dou a minha vida. Gente, a partir daqui... Nossa, tá um calor que tá... Meu Deus, meu bigode tá suando, gente. E aí, gente, o que aconteceu? A partir daquilo, no outro dia, né, que eu orei à noite, entreguei, e assim, sabe, eu acreditei que aquilo realmente ia cessar, gente, na minha vida. E no outro dia... eu acordei, eu lembro que eu era uma pessoa, gente, que eu tinha autoestima tão baixa, mas tão baixa minha autoestima, depois desse relacionamento frustrante que esse cara, ele fez eu me sentir um lixo, ele fez me sentir como eu não prestasse na minha vida pra nada, como eu fosse ninguém. E eu lembro que eu me sentia ridícula sem maquiagem, sabe? E assim, gente, no outro dia eu lembro que eu acordei, e eu olhei pro espelho e eu me senti a pessoa mais linda do mundo, gente. Assim, eu não tô me achando aqui, eu tô contando o meu testemunho pra vocês. Eu me senti a pessoa mais linda do mundo porque aquilo tinha sanado. E aquela dor realmente, na minha cabeça, eu acreditei tanto, tanto, tanto. E eu orei e pedi pra Deus que... Deixa eu tomar um golinho aqui. Tomando um cafezinho aqui, gente. Eu acreditei, gente, que aquela dor ia passar. E a partir daquilo, eu comecei dia após dia conhecendo a palavra de Deus. A partir daquilo, gente, cada dia eu buscava mais e eu orava. E o que eu fiz, gente? Eu comprei esse caderno. Olha que fofo que ele é. Eu comprei esse caderno na Índia porque eu escrevia para Deus todos os dias.
Gente, o que eu mais queria na minha vida era ter uma família, ter uma filha e ter um esposo que me amasse, que me respeitasse, que me fizesse uma mulher completa em relação assim que eu falo pra vocês, que eu tivesse do lado de alguém que ficasse olhando pras mulheres, ficasse fazendo, sabe, graça assim. E então eu pedi pra Deus, eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu só procurar rapidinho aqui, que eu fechei na página que tá o dia que eu escrevi do meu marido. Gente, eu pedi pra Deus, eu relatei pra Deus o cara que eu queria. E eu escrevi assim: eu não sei como ele é, mas eu desejo que ele seja alto, forte, cabelos pretos e liso, barba forte, olhos castanhos e lábios carnudos, com um furinho no rosto quando ri. E que quando nós nos encontrar pela primeira vez, nosso coração diga que nós dois nascemos um para o outro. E, gente, eu escrevi muito mais, só que esse relato, eu vou mostrar a foto do meu marido aqui, ó. Vocês deem uma olhadinha no rosto dele. O meu esposo, ele é alto, ele é forte, ele tá fortinho mesmo. Ele tem lábios carnudos e quando ele dá risada, ele tem um furinho, o cabelo dele é lindo, ele tem barba forte e ele tem um cabelo lindo e preto. Gente, só que assim, quando eu escrevi isso foi, deixa eu ver a data aqui, foi dia 23/4/2019, na Índia, terça-feira, 16h51 da tarde. Quando eu escrevi isso, eu me guardei. Eu falei assim, eu não quero mais beijar na boca, eu não quero mais ter relação sexual, porque até então eu não sabia que ter relação sexual antes do casamento era uma coisa errada diante de Deus. E assim, eu não tô aqui pra julgar, gente, pelo amor de Deus do céu. Eu tô aqui pra contar a minha história do que eu acreditei, como foi. Então assim, eu peço a compreensão de todos que estiverem assistindo esse vídeo pra não ter aquele blá blá, a pessoa também, né, gente, eu respeito toda a cultura, toda a etnia, todo tipo de pessoa, tô contando a minha história, o que as pessoas fazem ou não fazem, isso não desrespeita a mim, gente. Voltando lá, né, as vacas magras, que nem diz minha avó. Gente, aí o que aconteceu? Eu comecei a orar e descansar em Deus. E a partir daquele momento, eu não beijei outro rapaz. Eu falei, Deus, eu só vou beijar o cara que vai ser o meu marido. Que senão não vou beijar outro. Não vou encostar a boca em outro cara. Não vou ficar com outro cara, porque assim, eu quero me guardar pra ti. Todos os dias eu orava, gente, falando que eu queria... eu já tinha orado, né? Não ficava todo dia, Deus me dá um marido, meu Deus. Não, gente, eu orei uma vez e falei, Deus... E ainda mais uma coisa que eu tinha que falar pra Deus era assim, se o Senhor não agrada do meu trabalho... Ó, alguém falando, vou mostrar pra vocês. Que o bebê tá falando? Vocês estão vendo a fofura da mãe? Tá ali só de fraldinha, porque é um calor aqui, que meu bigode só falta escorrer aqui. Não, sem brincadeira, é muito calor assim, dá na arna mesmo. Aí, gente, voltando aqui. Aí quando eu peguei, né... E me guardei, não tive relação, não fiquei com ninguém mais. Já faziam 6, 7 meses. Desse tempo da Índia, eu fui pra Turquia. E eu sempre em oração, gente. Até que um dia eu tava muito caidaça, porque eu passei muito perrengue na Turquia com a agência que eu tava. E eu vou gravar naquela série lá do Como Eu Me Tornei Modelo, porque daí eu faço uma série por semana. Daí vocês me acompanhem lá também. Olha, meu copo tá tudo borrado de batom. Eu tô aqui tomando um cafezinho, porque eu sou viciada no café. E o que acontece? Eu peguei, né, fui pra Turquia e eu em oração, e eu tava muito caidaça, sabe? Até que um dia em oração, eu senti no meu coração, e eu falei assim, onde que tem um homem de Deus? Na igreja, né? Pensei comigo. Aí eu entrei na Assembleia de Deus, assim, no Instagram e fui vendo um cabra atrás do outro, as pessoas que estavam seguindo lá. Daí eu olhava meu senhor, com todo o respeito do mundo, era um cabra mais feio que o outro.
Quando era uns caras assim que era mais ou menos também, não que a beleza conta, mas assim, na hora do Instagram, né? Eu tô contando a situação de que aconteceu comigo. Quando eu olhei, daí tá, quantos caras. Ó, o bebezinho. O quê? Que esse bebê tá brincando? Quando o cara, ele era mais ou menos, o cabra já era casado. Então, né, capaz que eu vou mexer como casado, pelo amor de Deus. Ai, gente, tô tudo com coceira no nariz que, olha, tá osso duro de roer. Então, quando o cara era mais ou menos, daí o cabra já era casado, né? Daí eu não ia, né? Pelo amor de Deus, tava orando, ia ser uma desmantela casamento, só por Deus, né? Mas aí, gente, o que que aconteceu? Eu fui e vi um cara moreno, de gravatinha ali, né? Cabelo na régua, que nem diz o povo hoje em dia. Nossa, todo alinhadinho, né, e tal. Nossa, e quando eu olhei, daí eu falei, nossa, esse aqui é bonito. Entrei lá solteiro. Falei, opa, esse aqui é mais ou menos, tá bonitão, hein? Aí eu peguei e entrei no perfil do cabra. Quando eu entrei lá, eu entrei nesses stories deles, né? E aí tava escrito lá, antes um casamento duradouro do que ficar com a pessoa. Ai, não lembro. Não. Ah, é uma coisa assim, gente, era algo assim, tipo, que tocou meu coração. Aí, né, não sei o que deu na louca. Eu sempre ouvia aqueles louvor, assim, essas músicas gospel em inglês. Aí já mandei olha eu. Já mandei lá já um vídeo pro cabra, né? Aí ele me respondeu, só que os horários não batiam, porque lá na Turquia era tarde, aqui era cedo. Aí ele tava indo pra igreja, tava indo dormir, eu não lembro direito, assim. Sei que daí ele entrou e me respondeu, ele achou que era fake, porque ele viu lá uma modelo e aí eu tinha até mais seguidores no tempo, né? E daí ele falou que morando na Turquia, ele falou assim, isso aqui é um fake, né? Daí ele respondeu, ele conversou, a gente teve uma conversa bem gostosa, bem bacana. Ele falou, ele é super humilde, conversando, ele contou tudo o passado dele pra mim. Não nesse dia, nossa, já tô pulando a história. Aí nesse dia ele falou, tô indo pra igreja. Aí eu falei bem assim pra ele. Você tá indo pra igreja, eu tenho muito sonho de ir na igreja, porque como eu moro fora, não tem como eu ir nos cultos aqui em nada, né? Aí ele pegou, eu falei bem assim pra ele, olha, você manda um recado pra Deus, né? Engraçado. Olha, gente, Deus tá em todo quanto é lugar, olha o que eu falei pra ele. Eu falei assim, fala pra Deus que Deus sabe de todas as coisas e Ele conhece meu coração. Eu falei pra ele, ele falou bem assim, você também ore por mim. Daí eu orei, dormi e tal. No outro dia a gente conversou, passou o dia todo conversando, mesmo nas diferencinhas de horário, eu sempre orando e eu estudava espanhol também. E aí, à noite, quando ele chegou do trabalho, ele trabalhava numa loja de celular lá. E aí, quando ele voltou do trabalho, ele ligou pra mim pra conversar, ele contou todo o passado dele, todas as coisas que ele tinha feito, de certo, de errado e tal. Eu contei sobre a minha vida também. E aí, o padrasto dele é pastor, né? Aí o padrasto dele chegou lá e ele falou assim, olha, meu padrasto, ele é profeta, ele revela e tal. E eu falei, nossa, que bom, porque eu queria conversar com alguém assim pra orar pra mim, porque eu quero saber qual é o meu ministério com Deus, né? O que Deus tem pra mim. E aí, eu lembro que o padrasto dele pegou o celular e ele nem sabia que eu tava morando fora. Ele falou assim, tem uma amiga minha que não fala com você. Quando ele pegou e orou por mim, ele falou bem assim, olha, você passou por uma decepção amorosa e mas Deus tá sanando isso em você, essa dor vai parar e tal, né, que era aquele relacionamento, mas sabe, ele contou um pouco assim, ele falou bem assim que ele viu uma passagem viu dentro do avião voltando pro Brasil. Ele falava assim ele falou bem assim que um dia ele me via na cela, que era a cela de jovens que tinha na casa do meu esposo. E aí ele falou isso, aí eu lembro que antes, agora voltando um pouquinho antes, quando eu orava pra Deus, eu falei assim que o homem que fosse o meu esposo, ele pediria pra orar comigo antes de ter algum relacionamento ou falar alguma coisa.
Aí quando a gente tava conversando um monte, eu e ele batia as ideias, super bacana, super legal. Ele falou que morava na casa da mãe dele ainda e várias coisas. E assim, gente, ele foi total honesto comigo. Assim como eu fui com ele também tava se guardando. E ele me contou que uma semana antes ele falou: Deus, me manda uma esposa. Eu quero que você me dê uma esposa, porque o Senhor conhece o jeito que eu sou. Eu quero viver uma vida contigo, eu quero ter uma família. E é isso que ele mais sonhava. E eu também tava em oração, né? E aí, gente, quando ele conversou isso e o pastor entregou o celular pra ele, a gente se emocionou junto, assim, eu lembro até hoje, meu coração disparou, assim. E ele pegou e falou bem assim: ô Dani, eu não sei se é muito cedo ou não, mas eu quero orar com você. Aí eu falei: meu Deus do céu, eu tava tipo, eu falei: é o cara, Zé, porque eu tinha peço, algo que tava no meu coração, no meu íntimo. E ele, tipo, ele descrevia com esse cara aqui que tá no meu caderno. Então, assim, gente, bateu, sabe, aquilo. Aí, beleza, ele todo dia a gente orava junto em prol do nosso relacionamento. Ele nunca, gente, ele nunca deu em cima de mim. Ele nunca falou besteira, ele nunca me julgou. Entendeu? Porque assim, todos os caras que vinha, porque assim, quem conhece, agora eu tô falando pra quem me conhece, pra quem não conhece, eu tô explicando. Pra quem me conhece, o meu Instagram era cheio de foto sensual, mostrando peito, bunda, era de biquíni, eu sempre queria me exibir de uma forma que o meu Instagram, ele parecia uma vitrine, porque os caras chegavam em mim só pra querer ter relação sexual. Muitos, ai, vamos jantar, ai, quer namorar comigo, ai, depois me dava um pezão na bunda, eu ficava lá chorando. Eu fui muito usada, porque eu escolhi ser usada, gente, porque também foi uma bobeira minha. Então, assim, eu determinei na minha vida que eu não queria ficar com nenhum cara, porque assim, eu não queria que um cara ficasse comigo porque ele olhasse pros meus seios, pra minha bunda, ou pra alguma coisa, por status de eu trabalhar como modelo. Então, assim, gente, eu era totalmente vulnerável e vulgar ao mesmo tempo, você tá entendendo? E eu determinei dentro de mim que eu falei: eu quero casar com um cara que vai me respeitar e que vai me amar pelo que eu sou. Não por isso aqui, até porque eu posso engordar, eu posso emagrecer, eu posso ter... Ai, tanta coisa que a gente pode acontecer, gente, que a gente não prevê, né? Então, assim, ele sempre me respeitou e a gente começou a orar. Só que a gente começou a orar em horários aleatórios e eu falei pra ele assim: olha, João Pedro, vamos fazer um propósito com Deus sobre o nosso casamento. Eu morando na Turquia e ele morando aqui no Brasil. Lá, quando era 8 horas da manhã, aqui no Brasil era 2 horas da manhã. Então eu e o João Pedro assumi um compromisso de um mês de oração todos os dias às 8 horas da manhã, que seriam lá. E aí ele acordava 2 horas da manhã aqui. E ele sempre acordava e me ligava, a gente orava, era super gostoso, a gente conversava sempre, mesmo não tendo nenhum relacionamento com ele, nem assim, gente, não tinha fotinha sensual, não tinha nudes, não tinha conversa, cobrança nenhuma, era oração, respeito, conhecendo um ao outro. Então, Então, o que aconteceu? Tudo foi movendo para com que eu voltasse pro Brasil. Ai, deu o maior BO na agência, que esse é um papo lá daqueles vídeos lá de modelo, né? E eu acabei decidindo, eu tava indo, era pra me voltar pra Índia ou ir pra outro país, a minha agência tava tudo certo. Eu, em cima da hora de tudo, eu pedi, eles cancelaram meu contrato lá na Turquia. E por razões muito pequenas, mas a gente tava em oração, tava tudo certo. Eu comprei uma passagem e voltei pro Brasil, gente. Quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei uma semana na casa da minha mãe. Daí eu bem assim: mãe, eu tô indo visitar o João Pedro, né? Que ele queria muito, ele já tinha conversado com o pastor e tudo. Aí eu fui pra casa dele, assim, a mãe dele nem me conhecia, só que ele tinha conversado com a mãe dele e tal, né, com todo mundo da casa, e conversado com o pastor também, né, porque é a louca, né, sai lá da Turquia, daí vai pra aqui em Paysandu, né, e eu falei assim: não, vamos se conhecer, gente, não tem nada a ver. Aí, quando eu cheguei lá na rodoviária, ele foi me buscar.
Depois de 3 horas ele foi me buscar, gente. Ele me deu um chá de cadeira. Brincadeira, gente. É porque ele se esforçou muito. Ele trabalhava lá na loja. Então, assim, ele não podia sair mais cedo. Era começo, era um monte de coisa. Mas, enfim, ele muito esforçado. Ele foi me buscar. E quando a gente se viu, assim, a gente não se beijou na hora. Ele me abraçou, assim, meu coração disparou. E quando ele chegou no carro, assim, ele pegou na minha mão, olhou nos meus olhos e falou assim: Dani, eu não posso beijar você antes que você seja minha namorada, então assim, eu não quero ficar com você. Eu quero namorar com você. Aí a partir desse momento, a gente já começou a namorar. Depois de 1 mês, a gente pegou e noivou. E depois disso a gente casou, gente. Depois de mais 1 mês, a gente casou. Então, assim, hoje a gente tem uma filha de 5 meses, que é a Emily Vitória, que é a minha razão de viver. Assim, eu vou ser muito, muito, muito honesta. Gente, o João Pedro não é perfeito, por perfeito só Jesus Cristo. Eu também não sou perfeita. Mas trancos e barrancos, muita coisa aconteceu durante esse ano. Hoje a gente já estamos 1 ano juntos. E o meu bebezinho tá falando aqui que eu vou pegar ela aqui, gente, só um pouquinho. Ai, meu amor, Ai, só de fraldinha, vai aparecer no vídeo da mamãe. Ai, ela gosta, gente, de se aparecer, essa pequenininha. Então, gente, eu casei com ele, a gente tá 1 ano junto. Depois de 1 ano e 4 meses, a gente conseguiu a nossa casa. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, porque Deus me deu uma família, deu um esposo. Ele é um cara que me respeita, ele é um cara que divide tudo comigo. A gente passou por muitas dificuldades junto, até hoje nós passamos, é um do lado do outro. Eu vou contar depois em outro vídeo o processo, como que... Deixa eu colocar ela aqui, gente, sentadinha. Como que... Ela tá com solucinho, eu deixo ela de fraldinha, gente, porque aqui é muito, muito igual eu falei pra vocês. Que isso? Que isso, neném? Vocês viram que fofura? É nojento. Então, gente, é isso que eu queria contar pra vocês. Foi assim que eu conheci meu esposo. A gente passa às vezes por dificuldades, só que graças a Deus a gente sempre tá em oração junto. Todas as noites ele pega na minha mão, a gente ora. Eu não vou mentir pra vocês que diversas vezes eu já tentei desistir do meu relacionamento, porque a gente passou por muita dificuldade juntos. E era muito preconceito, porque assim, eu casei grávida do João Pedro, sim, só que a gente não sabia que eu tava grávida, a gente descobriu 2 semanas, assim, eu não casei porque eu tava grávida. 2 semanas antes do nosso casamento eu descobri a gravidez. E a minha gravidez foi muito turbulenta, de uma certa forma, porque eu me sentia frustrada por estar na casa da mãe dele. Ó, ela tá se viçando. E assim, só que minha sogra nunca me tratou mal, mas eu queria ter o meu lar, eu queria ter meu canto pra mim fazer as coisas pro meu esposo, viver da forma que eu queria. Então, assim, gente, era várias dificuldades, só que a gente venceu isso, a gente tá no nosso canto. Vocês viram a nossa casa, vocês viram o nosso cantinho, não tem tudo, mas eu me sinto a mulher mais completa do mundo e feliz. Então, assim, é isso que basta, entendeu? Que é bom eu estar na minha casa, eu faço minha comidinha, eu cuido dela, eu amo minha família. Gente, eu não vou cortar essas coisinhas porque eu amo estar com minha filha aqui no vídeo também. E assim, isso aqui é um relato não só pra vocês, mas pra um dia minha filha conhecer e saber da onde e como que eu conheci o meu esposo, o pai dela, e saber que a gente passou por muita coisa, mas o amor, Deus na nossa vida supera tudo. E é isso, gente. Obrigada por mais uma vez vocês assistirem. Eu tenho só a agradecer a vocês. Às vezes eu choro, fico emocionada. É barulho de carro, gato, cachorro aqui. Mas eu paro a minha vida uma vez no dia e gravo aqui pra vocês conhecerem e saber que quem passou ou tá passando o mesmo que eu passei, tenha fé, tenha força que vai dar tudo certo. No fim, gente, se não acabou é porque ainda não é o fim. Então, assim, gente, tudo na vida passa, os momentos bons e ruins. Eu sou grata, eu não troco a minha família por um contrato como modelo, porque eu sei que eu e meu esposo, a gente batalha muito
Opa. A gente batalha muito pra estar construindo um futuro pra minha filha e pra nós, que um dia a gente vai poder voltar a viajar. E assim, eu só tenho gratidão por tudo que aconteceu na minha vida. E é isso, gente. Um beijão e eu desejo muita sorte, muito amor na vida de cada um de vocês. E assim, acima de tudo, foco, gente, que vai dar certo. Beijão.